Em 2008, Acker, Merrill e Condit já haviam realizado vários leilões de vinhos finos no famoso restaurante Cru, em Manhattan, Nova York. Em 2006, um leilão gerou 10,6 milhões de dólares. Apenas 9 meses depois, um leilão semelhante de 2 dias arrecadou ainda mais, 24,7 milhões. Estabelecendo um novo recorde para o maior valor já alcançado por um vendedor americano individual. Mas o próximo leilão deles, em abril de 2008, seria diferente. Assim como nos leilões anteriores, o evento de 2008 atraiu diversos colecionadores e especialistas em vinhos. Um desses homens, Laurent Poncin, era o proprietário do Domaine Puncan, uma das vinícolas mais respeitadas da região da Borgonha. No entanto, ele não estava lá apenas para representar sua marca, ele esperava salvá-la, assim como o 22. Diversos burgundes raros, supostamente do meio do século XX, estavam prestes a ser vendidos. Poncin interrompeu o evento, alegando que acreditava que os vinhos eram falsos. Um suspiro de surpresa tomou a multidão quando Ponsat exigiu a retirada dos vinhos, explicando que as garrafas não eram autênticas. Foi uma afirmação ousada e surpreendente, mas quem saberia mais que o dono da vinícola? Após a retirada dos lotes, os olhares se voltaram para Rudy Kearney-One, um dos vendedores mais destacados do leilão, responsável pelas garrafas. Nos últimos anos, Rudy virou uma grande celebridade entre colecionadores de vinho. Famoso pelo estilo extravagante de gastar e apreciar vinhos raros, ele construiu reputação entre bilionários, colecionadores e influentes do setor. Ele frequentemente organizava degustações em sua casa, onde presenteava os convidados com o que eles acreditavam serem alguns dos vinhos mais raros e refinados que existiam. A ousada interrupção de Ponzit acabou com tudo. Será que Rudy foi enganado ao comprar vinhos falsificados? Quero dizer, se fosse verdade, ele não era nem metade do especialista que dizia ou teria tentado enganar esses compradores de propósito. Poucos percebem que o mercado de vinhos finos é altamente arriscado, com garrafas raras vendidas por dezenas ou centenas de milhares de dólares. Esse mercado funciona com uma combinação de escassez, prestígio e reverência por safras que muitas vezes têm décadas ou até séculos de idade. Para colecionadores e investidores sérios, nenhum preço é alto demais. No entanto, até mesmo um único erro, como adquirir uma garrafa falsificada, pode significar uma perda financeira substancial e um dano severo à reputação da pessoa. No mundo da coleção de vinhos, autenticidade é tudo, e antes daquele leilão em 2008, Rudy tinha toda a autenticidade e prestígio que poderia imaginar. Mas depois disso, ele nunca mais foi o mesmo. Apesar de sua personalidade pública, Rudy Kearney-Unwin seguia sendo um mistério para muitos amigos e parceiros próximos. Nascido na Indonésia, ele chegou aos Estados Unidos no fim dos anos 1990. Os detalhes sobre seu passado eram vagos e muitas vezes conflitantes. Às vezes, ele afirmava vir de família rica com negócios em toda a Ásia. Em outros momentos, dizia ter nascido pobre, mas enriquecido por seu talento em conectar pessoas aos produtos certos, seja lá o que isso signifique. Mas, nos círculos de Rudy, a origem da riqueza importava menos do que como ela era exibida. E o estilo de vida de Rudy parecia confirmar isso. Ele vivia em uma mansão em Arcádia, Califórnia, onde era famoso por organizar elaboradas degustações de vinho. Seu gosto caro incluía carros, tinha uma Ferrari, um Bentley e raramente era visto sem seus ternos Hermès sob medida. Para quem o conhecia, Rudy parecia de fato o rico e sofisticado especialista em vinhos que afirmava ser. Apesar da curiosidade sobre o passado de Rudy no mundo do vinho, ele atendia às expectativas. Dizem que pegou o nome Rudy Kearney-Unwin de um famoso jogador de badminton da Indonésia. Sim, é possível, mas o que importava se ele conseguia colocar as mãos em alguns dos vinhos mais raros e caros do mundo. Então, enquanto as suspeitas fervilhavam sob a superfície, todos continuavam completamente encantados por esse homem misterioso e sua inegável habilidade de dar às pessoas ricas exatamente o que elas queriam. Rudy entrou no mundo da coleção de vinhos, aparentemente do nada no início dos anos 2000. Embora fosse desconhecido, ele logo chamou a atenção dos colecionadores. Afinal, Rudy era impressionante. Ele instantaneamente se tornou famoso por seu paladar incrível e sua habilidade de identificar vinhos até mesmo pelo vinhedo e safra, mesmo vendado. A maioria das pessoas próximas a Rudy dizia que seu conhecimento sobre vinhos era tão grande que até colecionadores experientes se impressionavam com sua habilidade em discutir detalhes como designs de rótulos de várias décadas. Sua paixão só se equiparava à disposição para gastar. Ele frequentava leilões e vendas privadas, adquirindo safras raras que muitos colecionadores só sonhavam em ter. Suas festas e degustações eram tão famosas que lhe deram um apelido. Dr. Conte, uma referência a, e eu vou acabar errando esse nome, Domaine de la Romanée Conti, um dos rótulos mais famosos da Borgonha. Por meio desses eventos, Rudy construiu laços com figuras de destaque em Hollywood e fora dela.
Amigos notáveis eram Matt Lichtenberg, gerente de negócios de Will Ferrell e Larry David, e o produtor de Hollywood Jeffrey Levy, e Andrew Robson, diretor financeiro da Univision. E com essa rede de pessoas extremamente influentes e vinho raro o suficiente para mantê-los voltando sempre para essas festas, não foi surpresa para ninguém que Rudy não só se interessou em comprar essas garrafas, mas também em vendê-las. Em 2006, a influência e a reputação de Rudy no mundo do vinho haviam atingido seu auge, graças a 2 leilões que bateram recordes. Lembra daqueles leilões de Acra Meril e Condit mencionados anteriormente? Aqueles que, você sabe, bateram recordes? Rudy não foi apenas parte do evento, ele foi o evento. Ambos os leilões focaram na coleção pessoal de vinhos dele, que foi anunciada como uma das melhores do país. Juntos, os 2 eventos viram Rudy movimentar um recorde de 35 milhões de dólares em vinhos. Não sei você, mas 35 milhões de dólares fariam minha carteira chorar. Sobre o Rudy, apesar do sucesso, ele não teria conseguido sozinho. Um dos maiores e mais importantes parceiros dele foi John Capon, o chefe da Acra Meril. Por anos, John elogiou a coleção de Rudy no catálogo do leilão, chamando cada evento de uma oportunidade única para os compradores. Sempre que tinha oportunidade, John retratava Rudy como um colecionador de altíssimo nível que havia dedicado sua vida a buscar as safras mais raras e refinadas. John e sua empresa não só elogiavam a coleção de Rudy, mas também lucravam muito com isso. Enquanto alguns duvidavam se Acra Meril fora enganado ou era cúmplice de Rudy, uma coisa era certa: o sucesso de Rudy dependia da confiança e reputação que construiu, mas isso estava prestes a ruir. E quando isso acontecesse, revelaria o quão elaborada e prejudicial sua operação realmente era. Apesar do sucesso dos leilões de Rudy, sempre restaram algumas dúvidas. Afinal, estar cercado de tantos colecionadores e pessoas do meio significava que ele tinha mais pessoas para quem vender vinho, mas também significava que mais pessoas estavam olhando de perto para os vinhos que ele vendia. Quando Laurent Poncan revelou que as safras de sua vinícola eram falsas no leilão de 2008, foi a primeira vez que alguém expressou preocupações sobre a coleção de Rudy. Para dar o devido crédito, ele agiu como um espião treinado. Ao ver os materiais do leilão, Ponside notou que garrafas do vinhedo de sua família, Clos Saint-Denis, estavam entre os lotes. No entanto, ele também percebeu que muitas das garrafas tinham safras que iam de 1945 a 1971. O problema absolutamente enorme era que o Clos Saint-Denis não era produzido antes de 1982. Decidido a proteger o nome da família, Ponson foi a Nova York para lidar pessoalmente com a suspeita de falsificação. Mas apesar das alegações chocantes, a resposta de Rudy foi ainda mais escandalosa. Em vez de pedir desculpas ou admitir o erro, ele respondeu casualmente: "Nós fazemos o nosso melhor para acertar, mas é Borgonha. E às vezes merda acontece." O comentário despreocupado de Rudy não agradou aos demais compradores de vinho no evento, muitos amigos dele. Pouco antes, muitas dessas pessoas planejavam gastar centenas de milhares de dólares nesses vinhos que seriam falsos. Como Rudy podia ser tão casual sobre o que era, essencialmente, uma fraude de vários milhões de dólares? E mais importante, será que essa era realmente a primeira vez que algo assim acontecia? Após a intervenção de Ponsed, a imagem pública de Rudy foi analisada minuciosamente. Colecionadores e especialistas passaram a analisar melhor os vinhos de Rudy e logo notaram inconsistências sutis, porém reveladoras. Rótulos divergentes dos registros, cápsulas erradas e vinhos com sabor fora do perfil esperado. Muitos desses homens e mulheres estavam dispostos a ignorar detalhes menores como esses quando Rudy os recebia em festas luxuosas. Mas agora, toda a sua operação exalava fraude. As suspeitas logo atingiram pessoas próximas a Rudy, inclusive funcionários e frequentadores do Crew, que há tempos apreciavam seus vinhos raros. Enquanto isso, Doug Basal, renomado colecionador e especialista em vinhos, ficou mais preocupado com a possível presença de vinhos falsificados no mercado. Suas suspeitas o fizeram examinar cuidadosamente as garrafas de Rudy em busca de indícios de fraude. O bilionário Bill Koch, famoso por sua coleção de vinhos, logo passou a duvidar da legitimidade de Rudy. Bill havia gasto milhões em vinhos raros, muitos dos quais vinham da coleção de Rudy. Mas à medida que os rumores sobre garrafas falsificadas se espalhavam, ele não conseguia se livrar da sensação de que havia sido enganado. Determinado a descobrir a verdade, Bill contratou investigadores para examinar sua coleção. Logo, vários vinhos ligados a Rudy foram expostos como falsificações. Depois de encontrar algumas das fraudes em sua própria coleção, Bill entrou em contato com outros compradores, muitos dos quais haviam chegado à mesma conclusão de que tinham sido enganados e perdido milhões. E por causa dessas novas revelações, 4 anos após a intervenção de Ponson no leilão, os esforços para derrubar Rudy continuaram. As suspeitas federais sobre os vinhos de Rudy atingiram um ponto crítico, e o FBI acreditava ter dados suficientes para iniciar uma investigação formal. Em 2012, os agentes passaram a investigar as finanças, fontes e coleção de Rudy. As evidências contra ele só aumentavam, graças principalmente aos esforços de Laurent Poncan e Bill Koch,
que seguiram investindo muito dinheiro para revelar o esquema de Rudy. Em março de 2012, agentes federais invadiram a casa de Rudy, em Arcadia, Califórnia. A busca, liderada pelo agente do FBI James Wynn, parecia cena de filme. A equipe encontrou um laboratório de vinhos falsificados escondido nas paredes da casa dele. O esquema envolvia garrafas vazias, rolhas, carimbos, tinta e outros itens para criar réplicas convincentes de vinhos renomados. Ao lado do esquema, havia milhares de rótulos falsos com os nomes de vinícolas lendárias como Domaine de la Romaine, Comte, Chateau Lafayette, Rothschild e Chateau Latour. Peço desculpas aos entusiastas de vinho por pronunciar tantos nomes errados neste vídeo. De repente, tudo fez sentido. Rudy obtinha garrafas vazias de safras antigas em restaurantes e com colecionadores. Com seu paladar excepcional, ele misturava vinhos baratos para imitar sabores de safras raras. As rolhas e garrafas que Rudy não conseguia com colecionadores, ele pegava de outras deixadas por amigos nas degustações em sua casa. Por fim, ele aplicava rótulos falsificados que imitavam os originais, até usando técnicas falsas de envelhecimento. A descoberta foi chocante e condenatória, confirmando os piores temores de muitos no mundo do vinho. Rudy, o conhecedor com um paladar quase sobre-humano, não passava de um falsificador altamente sofisticado, criando vinhos raros falsos para vender a preços astronômicos. E o pior, funcionou perfeitamente. Agora, vendedores de vinho pelo mundo deviam estar cheios de garrafas falsificadas de alto nível. Com provas suficientes para condená-lo, Rudy foi logo preso. As autoridades descobriram que Rudy Kearney Awan nasceu como Jenwang Huan em Jakarta. O pai dele, que era descendente de chineses, teria lhe dado um sobrenome indonésio para ajudá-lo a manter a autonomia. Na década de 1990, Rudy veio aos Estados Unidos com visto de estudante e estudou na Universidade Estadual da Califórnia. Registros indicam que ele pediu asilo político em 2001, mas foi negado. Embora tenha sido ordenado a deixar o país em 2003, ele escolheu permanecer nos Estados Unidos ilegalmente. Pelo que sabemos, esse foi o primeiro crime de Rudy, mas muitos duvidam disso. Afinal, muitos parentes dele na Indonésia, como seus tios maternos Ingrahardra e Edi, se envolveram em crimes financeiros. Tanzi, condenados à prisão por fraude. Seria o crime algo de família, o mundo do vinho logo descobriria. O julgamento de Rudy teve início em dezembro de 2013, atraindo grande atenção da mídia e da comunidade do vinho. Para muitos, o julgamento revelou as fragilidades ocultas do mercado de vinhos finos, setor baseado em confiança, legado e exclusividade. Pessoas de fora se surpreenderam ao saber que ricos gastavam milhões em vinhos antigos, e muitos sentiram certa satisfação ao vê-los enganados. No entanto, fraude é fraude, e neste caso, os prejuízos chegaram a dezenas de milhões de dólares. A promotoria apresentou muitas provas contra Rudy, incluindo depoimentos de figuras respeitadas do mundo do vinho. Eles constataram que os vinhos vendidos por Rudy dos vinhedos de suas famílias eram fraudulentos, e destacaram o prejuízo à reputação causado por suas falsificações. Na última tentativa de salvar Rudy, a defesa alegou que ele era bode expiatório e que vinhos falsificados eram um problema comum no setor. E que outros também haviam enganado Rudy, eles fizeram o possível para retratá-lo como uma vítima presa em uma teia de enganos, em vez de um criminoso calculista. O júri não era tolo, e as provas eram convincentes demais para serem ignoradas. Após cuidadosa deliberação, o júri considerou Rudy culpado de fraude postal e eletrônica, sendo a primeira vez que alguém foi acusado de fraude relacionada a vinhos. Nos Estados Unidos, ele recebeu 10 anos de prisão federal e foi condenado a pagar 28,4 milhões em restituição. Como esperado, a condenação de Rudy impactou a indústria do vinho, levando leiloeiros, colecionadores e produtores a reverem seus padrões para garantir a autenticidade dos vinhos. Assim, a queda de Rudy foi mais que uma tragédia pessoal, servindo de alerta para uma indústria vulnerável. Enquanto Rudy estava preso, quantos outros falsificadores de vinho ainda atuavam ou já atuaram antes? Clientes ricos passaram a duvidar se podiam confiar na garrafa de Borgonha de 10 mil dólares em sua adega. Uma coisa é certa, a história de Rudy alerta para uma indústria baseada em confiança e prestígio, revelando vulnerabilidades que nem colecionadores ricos percebiam. Apesar da condenação trazer justiça, restou uma dúvida que transformou para sempre o universo dos vinhos finos. Quer você o considere um gênio ou um fraudador, o legado de Rudy é inegável. Ele não apenas falsificou vinhos, ele destruiu as ilusões que os tornavam valiosos.